chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nosso olhar se volta para Maria Madalena. Nessas reflexões sobre a esperança, vemos nela a força de quem espera, de quem acredita. Ela se torna a primeira testemunha da ressurreição. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou e eu respondi: eis-me aqui, Senhor. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 e 2, 11 a 18. Vamos ouvir com bastante atenção. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram:
Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque já levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto do Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Nossas últimas reflexões movem-se, por assim dizer, na órbita do mistério pascal. Hoje encontramos aquela que, segundo os evangelhos, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, Maria Madalena. Há pouco havia terminado o repouso do sábado. No dia da paixão não houve tempo para completar os ritos fúnebres. Por isso, naquela aurora cheia de tristeza, as mulheres vão ao sepulcro de Jesus com o bálsamo perfumado. A primeira que chega é ela, Maria de Magdala, uma das discípulas que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, pondo-se a serviço da igreja nascente. No seu trajeto rumo ao túmulo, reflete-se a fidelidade de muitas mulheres que durante anos são devotas das vielas dos cemitérios, em recordação de alguém que já não está entre nós. Os vínculos mais autênticos não são interrompidos nem sequer pela morte. Alguns continuam a amar, não obstante a pessoa amada tenha partido para sempre. O Evangelho descreve Maria Madalena pondo de imediato em evidência que ela não era uma mulher que se entusiasmava facilmente. Com efeito, depois da primeira visita ao sepulcro, volta desiludida ao lugar onde os discípulos se escondiam. Refere que a pedra foi removida da entrada do túmulo. E a sua primeira hipótese é a mais simples que se possa formular. Alguém deve ter roubado o corpo de Jesus. Assim, o primeiro anúncio que Maria faz não é da ressurreição, mas de um furto perpetrado por pessoas desconhecidas, enquanto toda Jerusalém dormia. Em seguida, os evangelhos descrevem uma segunda visita de Maria Madalena ao sepulcro de Jesus. Ela era teimosa. Foi e voltou, porque não se convencia. Desta vez, o seu andar é lento, extremamente pesado. Maria sofre duplamente. Antes de tudo pela morte de Jesus e depois pelo inexplicável desaparecimento do seu corpo. Enquanto está inclinada perto do túmulo, com os olhos rasos de água, Deus surpreende-a da maneira mais inesperada. O evangelista João sublinha como a cegueira dela é persistente. Não se dá conta da presença de dois anjos que a interrogam, e nem sequer desconfia vendo o homem atrás de si que ela julga ser o guardião do jardim. Ao contrário, descobre o acontecimento mais surpreendente da história humana, quando finalmente é chamada pelo nome Maria. Como é bonito pensar que a primeira aparição do ressuscitado, segundo os evangelhos, teve lugar de um modo tão pessoal, que há alguém que nos conhece, que vê o nosso sofrimento e a nossa desilusão, que se comove por nós e nos chama pelo nome. É uma lei que encontramos esculpida em muitas páginas do Evangelho. Em volta de Jesus, há muitas pessoas que procuram Deus, mas a realidade mais prodigiosa é que muito antes há sobretudo Deus que se preocupa com a nossa vida,
que a quer reanimar e, para fazer isso, chama-nos pelo nome, reconhecendo o semblante pessoal de cada um. Cada ser humano é uma história de amor que Deus escreve nesta terra. Cada um de nós é uma história de amor de Deus. Deus chama cada um de nós pelo nome, conhece-nos pelo nome, olha para nós, está à nossa espera, perdoa-nos, tem paciência com cada um de nós. É verdade ou não? Cada um de nós vive essa experiência. E Jesus chama Maria. A revolução da sua vida, a revolução destinada a transformar a existência de cada homem e mulher, começa com o nome que ressoa no jardim do sepulcro vazio. Os evangelhos descrevem-nos a felicidade de Maria. A ressurreição de Jesus não é uma alegria concedida a conta-gotas, mas é uma cascata que abrange a vida inteira. A existência cristã não é constituída por pequenas felicidades, mas por ondas que subvertem tudo. Procurai pensar também vós neste instante, com a bagagem de desilusões, de reveses que cada um tem no seu coração, que há um Deus perto de nós que nos chama pelo nome dizendo: ergue-te, pare de chorar, porque eu vim libertar-te. Isso é bonito. Jesus não é alguém que se adapta ao mundo, tolerando que nele perdurem a morte, a tristeza, o ódio, a destruição moral das pessoas. O nosso Deus não é inerte, mas o nosso Deus, permite-me esta palavra, diz o Papa Francisco, é um sonhador. Sonha a transformação do mundo, tendo-a já realizada no mistério da ressurreição. Maria gostaria de abraçar o seu Senhor, mas ele já está orientado para o Pai Celestial, enquanto ela é enviada a levar o anúncio aos irmãos. E assim aquela mulher, que antes de encontrar Jesus estava à mercê do maligno, agora se torna apóstola de uma esperança nova e maior. A sua intercessão nos ajude a viver também nós esta experiência, na hora do pranto e na hora do abandono, ouvir Jesus ressuscitado que nos chama pelo nome e com o coração repleto de júbilo, partir para anunciar: eu vi o Senhor. Mudei de vida porque vi o Senhor. Agora sou diferente de outrora, sou outra pessoa. Mudei porque vi o Senhor. Essa é a nossa força e a nossa esperança. Conclui assim o Papa Francisco. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado e a primeira apóstola a testemunhar e anunciar que Jesus ressuscitou. Papa Francisco compreendeu muito bem a importância do protagonismo da mulher na história da salvação cristã. Ele resgata e eleva o título de Maria Madalena como a apóstola para os apóstolos. Este gesto de Francisco é revolucionário para a Igreja, pois infelizmente ao longo da história alguns grupos cristãos silenciaram e apagaram o protagonismo das mulheres. No final do primeiro século, havia cristãos que não aceitavam a liderança de mulheres nas comunidades. Maria Madalena era considerada pelos primeiros cristãos como uma grande mestra e liderança, a apóstola dos apóstolos. Mas a partir do século IV, ela passou a ser falsamente conhecida como prostituta e pecadora redimida, mesmo que não exista nenhum texto bíblico afirmando tal difamação contra ela. Uma lembrança que todas as mulheres e homens de boa vontade irão recordar de nosso Papa Francisco foi ter reconhecido a injustiça que foi feita contra ela. O Santo Padre pediu perdão em nome da Igreja e instituiu o dia 22 de julho em sua memória e homenagem. Este gesto de Francisco
torna-se revolucionário para a instituição católica, pois inicia-se um rompimento do patriarcado na Igreja e que faz eco em toda a sociedade. É importante compreender que anunciar o Cristo ressuscitado é mudar nosso olhar sobre as relações sociais entre homens e mulheres. E isso nós somos gratos imensamente ao Papa Francisco por nos ajudar nesse processo. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos ter a coragem de Madalena para ir anunciar: eu vi o Senhor. Que possamos fazer verdadeiros encontros com o Cristo ressuscitado e nos deixar encher pela alegria que é fruto da esperança. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer.